Uma boa tarde para você. E hoje nós vamos falar. Eu recebi umas mensagens da senhora Elaine Puzzi, ou Pussi, no meu canal do YouTube. Então, eu vou responder aos questionamentos dela. Em primeiro lugar, dona Elaine, a senhora sempre foi aqui comigo muito educada, muito obrigada, né? E eu queria conversar com a senhora a respeito dos seus questionamentos, mas antes eu queria contar uma historinha bem rápida para a senhora, bem rápida mesmo. Teve um caso no Brasil, há uns anos atrás, que foi um dos primeiros casos que foi publicado na Justiça e foi divulgado pela Justiça, de dois jovens, dois amigos. Um matou o outro. E o amigo que matou disse que foi sem querer, que ele estava brincando com o amigo, mostrando a arma para o amigo e, sem querer, a arma disparou. Mas não teve jeito, dona Elaine. Ele foi para o banco dos réus. É ele que tinha matado o rapaz. Sabe o que tirou ele do banco dos réus, dona Elaine? Uma carta psicografada num dos centros do Chico Xavier, onde o amigo, aí já não vai a questão de acreditar ou não no espiritismo, quem aceitou a carta foi o juiz e absolveu o rapaz que matou o amigo, porque nessa carta o amigo dizia para a família que tinha sido uma brincadeira. Então vamos agora ao assunto de hoje. A dona Elaine me questiona a respeito da minha profissão. Então tá aí, dona Elaine, para a senhora, a minha carteira de jornalista, o número do meu registro profissional. Porque a senhora diz que eu falo que eu sou jornalista, né? Agora, a senhora pode questionar, caso a senhora não acredite nesse registro, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Tá bom, dona Elaine? Está aí o diretor administrativo, o meu registro profissional. E eu tenho essa carteira agora, obtive o ano passado, mas eu sou há muitos anos jornalista, tá? Só para informar para a senhora. Então, eu queria dizer para a senhora o seguinte: eu sou jornalista, agradeço a senhora ter se inscrito no canal e escrito também as suas mensagens, né? E a dona Elaine, me diz o seguinte: tá aqui todas as mensagens dela. Elaine Pussi, tá aqui. Pois vocês podem dar um pause aí para ver. E aqui também no final. Ela respondeu para a rádio várias vezes. E o que a dona Elaine me questiona? Ela diz que eu não posso falar a respeito de coisas. Deixa eu ver aqui exatamente com as palavras dela. Ou seja, você é uma jornalista que diz que é e seja imparcial, Ouça os dois lados antes de falar coisas, ouça os dois lados antes de publicar. Seja profissional como jornalista, ou vá pedir emprego para a polícia, prestar um concurso para investigador ou coisas do tipo. Obrigada da sua intenção de querer me direcionar a outra profissão, dona Elaine, mas a minha profissão eu escolhi de livre e espontânea vontade. Nem meu pai, nem minha mãe me direcionaram, eu me direcionei sozinha. Em relação à outra parte, ela fala para mim que eu devia entrevistar a outra parte. Qual outra parte? Agora, em relação à outra parte que a senhora fala, de uma das partes, tem uma das partes que não foi entrevistada e não falou, que é a parte principal. Ela não falou. Não falou para a imprensa, não falou para a Record, não falou para mim, não falou para ninguém, que é a Lucilene. Então, podia-se agora, caso seja necessário, se usar
a jurisprudência do primeiro caso que eu citei. E quem sabe a gente recebe uma mensagem da Lucilene em algum centro espírita, com respeito a todas as religiões, porque jornalista não tem religião. Eu tenho a minha, que é particular, mas na minha profissão eu analiso fatos, sem religião nenhuma. Então, a outra parte que a senhora fala que devia ser entrevistada, dona Elaine, é a Lucilene, e a senhora tem razão. Mas agora, como que nós vamos entrevistar a outra parte? E outra, não subestime a minha capacidade profissional. Não subestime os meus contatos. Porque uma grande parte deles, dona Elaine, são da polícia. Caso a senhora não saiba. E os outros são da minha mais absoluta confiança. E eu espero que Deus abençoe a senhora, a sua família e suas filhas também, com o poder do Espírito Santo, como a senhora desejou para mim, muito obrigada. Mas, dona Elaine, olha, não precisa ser jornalista para analisar o que a senhora escreveu. Qualquer pessoa, olha, qualquer dona de casa, qualquer pessoa que tem, assim, que só é alfabetizada, já sabe analisar o que a senhora falou. Dona Elaine, a senhora não tem argumento nenhum. A senhora quer dar uma entrevista para a rádio, dona Elaine? Vamos marcar. Marca que a gente fala. Porque a senhora não deu entrevista para mim. Eu analisei uma entrevista que a senhora deu em rede nacional. E a senhora não mostrou o rosto, não sei o motivo, repito. A senhora também falou coisas em que eu analisei, respondeu coisas em que foram analisadas aqui do canal, com toda a sua ingenuidade. Mas a senhora é uma pessoa educada. Muito obrigada da senhora estar se preocupando com a minha profissão, mas ela já está estabelecida há 30 anos, dona Elaine. Então, eu não preciso prestar concurso, viu? Concurso nenhum. Eu trabalho para uma emissora internacional de jornalismo e eu não precisei prestar concurso, eu entrei pelo meu currículo, tá certo? E olha, a rádio continua à sua disposição. Eu gostaria que a senhora falasse qual é a outra parte que devia ser entrevistada, porque aqui ninguém falou em outra parte. Aqui eu somente analisei uma entrevista que a senhora deu. Mas eu gostaria muito de entrevistar a Lucilene. Ah, gostaria. Se a senhora descobrir qualquer dia, antes de qualquer pessoa onde ela está, avise-me, que eu irei até ela para entrevistá-la. Ou nós podemos usar a jurisprudência que eu falei do primeiro caso e, quem sabe, em algum centro, receber uma mensagem dela. Dona Elaine, muito obrigada por estar inscrita no meu canal, muito obrigada pelos seus comentários. Essa análise agora e essa resposta nunca teve, nem não é nenhuma resposta ofensiva à senhora, porque a senhora sempre foi muito educada, mas continua sendo muito ingênua, viu? E um pouquinho debochada também. Muito obrigada a todos e até a próxima.